Olá, graça e paz. Meu nome é Ronaldo. Eu congrego na Igreja Batista Nacional Shalom, na cidade de Ji-Paraná, e sou aluno da Unicesumar no polo de Ji-Paraná. Com grande prazer que nós estamos aqui apresentando esse trabalho, um trabalho voltado para fake news. Esse é o tema. E a primeira coisa que nós queremos abordar aqui é o que a Bíblia diz acerca da verdade e da mentira. A mentira sempre foi atribuída ao mal, a Satanás, aos seus demônios, e a verdade é sempre atribuída a Deus, à sua palavra, à sua grande verdade. Jesus é a grande verdade de Deus, a grande verdade que resplandece sobre as trevas. É interessante que a Bíblia nos diz em João capítulo 8, no verso de número 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44, deixa claro que o diabo detém a mentira, o diabo é o pai da mentira, é o criador da mentira, e todos aqueles que estavam ali, empenhado com essas mentiras, esses fake news da época de Jesus, Jesus estava atribuindo essas pessoas a filhos do diabo, que viviam na mentira. Não apenas mentiam, mas conheciam a verdade e acabavam escolhendo a mentira, viver na mentira ao invés da verdade de Deus. O Salmo 101, no verso 7, nos diz: não há de ficar na casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante aos seus olhos. Não há de ficar na casa de Deus os que usam de fraude, os que usam de mentira, os que permanecem nessas práticas diante dos olhos de Deus. Falando acerca que aqueles que permanecem na mentira não prevalecerão na congregação dos santos. Falando de salvação. Aquele que vive uma vida de mentira, além de ser filho de Satanás, como diz o texto, há uma palavra dura, eles também não permanecerão na congregação do santo. Há um outro texto, querido, que diz: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidades, cada um com o seu próximo. Levítico capítulo 19, no verso de número 11. Esses textos nos mostram o grande perigo que corremos em um ano político como nós estamos, mas não apenas nesse contexto político, mas em todos os contextos, de nós passarmos para frente mensagens aonde nós não profundamente procuramos saber o que diz essas mensagens. E às vezes causamos uma grande destruição no coração das pessoas, na vida das pessoas. Talvez um grande exemplo que nós temos foi o período do Covid. Quantas mensagens fake news acerca de tantas coisas, nesse período prejudicaram tanta gente, desqualificaram o valor da vacina e tantas outras questões. Penso que esse é um tempo de nós agirmos com sabedoria em todas as áreas, mas o texto também nos apresenta as verdades de Deus. João 8, 31 ao 32 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A grande verdade de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. O Salmo 15, no verso 2, também nos diz, nesse terceiro verso: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Salmo 15, verso 2. A verdade, querido, ela é atribuída a Deus, não apenas a Deus, mas aos filhos de Deus, que vivem na luz, que vivem na verdade, que mesmo sabendo das astutas ciladas, das enganações de Satanás, de homens fraudulentos, como diz o texto, eles optam em viver debaixo da verdade de Deus. Jesus é essa verdade que clareia e não deixa os seus servos, os seus filhos,
permanecer na mentira, mas eles são esclarecidos a cada vez, porque eles vão a fundo, eles estudam, eles permeiam, eles mergulham mais fundo cada vez mais em Cristo Jesus. É interessante, querido, que a base para os enganos de Satanás é Mateus capítulo 4, no verso 11. Essa é uma base teológica interessante, porque o diabo ali ele usa de meias verdades para plantar a mentira. Ele olha para Jesus, quando Jesus é levado ao Espírito ao deserto, o Espírito Santo, Jesus é levado cheio do Espírito Santo, cheio da palavra também, nós podemos dizer, e ali no território de Satanás, ele vence o diabo no seu próprio território, usando o quê? A verdade de Deus, a palavra de Deus. Qual a primeira coisa que o diabo oferece para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você percebe nesse texto Jesus usando a verdade contra a mentira de Satanás. O diabo está colocando aqui em xeque a própria identidade de Jesus. Se tu és filho, por que você está passando por isso? Por que você está vivendo por essas dificuldades? Às vezes o diabo aparece falando a mesma coisa. Tu não é filho? Tu não é filho de Deus? Então por que você está passando por isso? Jesus diz, nem só de pão. Olha a verdade de Deus. A verdade de Deus está contida em Cristo. A verdade de Deus está contida na sua palavra. Na sequência, o diabo aparece e fala, olha, tudo isso foi me dado, eu sou dono dos céus e da terra. Tudo isso te darei se você prostrado me adorar. Novamente, Jesus usa a verdade de Deus, a palavra de Deus, para inibir, para barrar as mentiras de Satanás. Porque, na verdade, o Salmo 24 diz que toda a terra, o mundo, a sua plenitude, tudo pertence a Deus e não ao diabo. Você percebe, querido, que em todo tempo o Senhor Jesus está usando a verdade de Deus. O diabo ele tem essa ferramenta maligna de usar meias verdades para tentar implantar no coração do homem a mentira. E assim a gente vai vendo as pessoas sendo enganadas. E não é diferente no tempo de hoje. Precisamos identificar uma fake news. E como identificar uma fake news? Você procurar saber, meu amado irmão, se de fato um jornal sério está falando sobre isso. Se as redes sociais, você mergulhar a fundo nas redes sociais antes de divulgar uma mensagem. E principalmente se essa mensagem for uma mensagem política, nós estamos vivendo em um contexto tão difícil, um contexto onde as pessoas têm usado meias verdades ou usado muitas mentiras para denegrir a imagem de pessoas em todas as áreas, querido. E é importante que nós, como filhos de Deus, que somos esclarecidos acerca da verdade, possamos conferir essas mensagens. E por último, a estratégia de combate de fake news no grupo da igreja e também nos grupos, na verdade, né, Telegram, WhatsApp da igreja, ela precisa ser feita da seguinte maneira. Essa mensagem antes de você enviar uma mensagem, em primeiro lugar, você deve averiguar se essa mensagem, de fato, ela condiz com a verdade. Em segundo lugar, você precisa, se você não tem convicção, não tem certeza se essa mensagem condiz com a verdade, é importante você procurar o seu pastor, enviar para ele primeiro, enviar para um dos líderes, porque, querido, senão, ao invés de nós sermos os espalhadores das boas novas, nós seremos aqueles que estarão espalhando a má notícia. Ao invés de Cristo em nós ser a esperança da glória, a mentira em nós será a destruição da vida de alguém. O Senhor te ungiu, o Senhor nos ungiu para pregarmos boas novas. E essas boas novas, elas são as verdades de Deus. E essa verdade de Deus liberta o homem perdido das cadeias do inferno. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa seguir na luz de Deus, na verdade de Deus, cumprindo a missão, cumprindo a sua vontade. Deus te abençoe, no nome de Jesus.